Tá. Por que você acha que os países entram em guerra? Mas vai ser nesse tom do tipo, que porra. Por que você acha que eles entram em guerra? Que a gente tem com nós mesmos. Prembaba fala assim, ó. O externo é um reflexo do interno. Somos co-criadores de absolutamente tudo que se manifesta fora de nós, inclusive das guerras que ocorrem em outros países. Talvez você se pergunte, como pode estar contribuindo para a guerra no Oriente Médio, por exemplo? Mas se puder olhar com profundidade, verá que a guerra que cria diariamente com sua mulher, com seu marido, com seus filhos e seus colegas, é a mesma guerra que acontece lá fora. Acho que o tema assim é assim, por que a gente entra em guerra, né? Primeiro assim, por que os países entram em guerra? E como a nossa relação aqui, eu e Zumi, eu e você, também contribui para a guerra. A mesma manifestação, talvez em uma escala menor do que as guerras mundiais. Por que eu acho que os países entram em guerra? Essa é a grande questão aí. No fundo, eu sempre falo que apenas duas energias movem o mundo. Apenas duas energias movem o mundo. Medo ou amor. E o mundo entra em guerra basicamente por conta de medo. É medo que está por trás. Então, o medo é que me leva a conquistar mais, é o medo que me leva a querer mais, o medo que me traz apego, o medo que me leva a não querer perder. Né? E se eu não quero perder, eu quero conquistar. Né? Esse ciclo de escassez que a gente vive, que também está baseado no medo. Peraí que tem um... É que é participar do vídeo. Apareceu aí? Apareceu. O ciclo de escassez que move esse mundo, né? Que você precisa acumular, ter mais, acumular. Para mim, esse é o medo que impera. Mas essas guerras mundiais são reflexos, basicamente, né, das pequenas guerras que a gente vive no dia a dia. Eu falo muito desse mundo doente que a gente está vendo. A gente vive uma doença mundial. É uma sociedade doente, né, que não se conhece, que não se percebe. E para mim essa história é só esse medo todo vindo à tona, né? O medo de perder, o medo de não me sentir reconhecido, o medo de não me sentir amado. É tudo isso que está trazendo essas grandes guerras, mas que se reflete basicamente nas pequenas guerras que a gente enfrenta no dia a dia. Essa necessidade de me sentir amado, essa necessidade de ascender mais na empresa, né? Ter um emprego melhor, um salário melhor, o quanto que eu tenho que puxar o tapete do meu parceiro, do meu amigo, né? Para eu ter um privilégio. E muitas vezes eu não quero puxar ninguém, no fundo, olha, para mim é melhor você ficar lá embaixo e eu lá em cima. Muitas vezes, por mais amigo que a gente seja de outras pessoas, numa disputa de cargo, essa amizade fica de lado e eu vou querer ser melhor. Muitas vezes eu quero ser melhor na minha casa do que eu sou melhor na minha casa. Eu quero disputar, eu quero ser o melhor da casa. Ou o marido perfeito e pego minha mulher e põe ela para baixo. Ou eu quero ser a mulher perfeita e põe o marido para baixo. Ou eu ponho os filhos para baixo. Ou os filhos querem superar os pais. E tudo isso é medo. Porque por trás disso tudo, só existe uma ideia de me sentir aprovado, me sentir aceito, me sentir reconhecido. Então, basicamente, a gente vive uma doença na sociedade hoje, uma doença que tem a ver muito com esse medo que impera no mundo. Você acha que é uma característica humana entrar em guerra? Eu acho que hoje é uma característica humana entrar em guerra. Hoje. Porque ainda nós somos uma sociedade movida pelo medo, insistindo sempre na ideia do medo, né? Eu falo que, de novo, é o medo que está por trás de todas as decisões, de todas as escolhas que nós estamos fazendo, é medo. Eu brinco dizendo que esqueça a palavra amor, né? Eu faço isso por amor, né? Eu falo que poucas coisas são por amor, não quero generalizar que tudo é medo, mas 99% para mim é medo que está agindo. Então, enquanto sociedade hoje, acho que sim, as decisões são baseadas em medo, então isso é uma característica nossa, porque é que tem disputa, eu quero ser melhor, eu quero ter mais, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo, essa sociedade doente que a gente vive, é um prenúncio de uma sociedade melhor. Vai chegar uma hora, ou a gente vai se dizimar, ou em algum momento a gente vai aprender a conviver, né? A viver bem. Um vídeo que eu assisti recentemente, desculpa se eu errar aqui no meu inglês, né? Mas é A Máscara que Você Vive, ou The Mask You Live In, né? Que um dos caras, ele tem uma frase que a nossa jornada de vida é conectar o nosso coração à nossa mente. No fundo, não é o coração que age, é apenas a mente que age, a mente é dominada por medo. Quando eu puder conectar a minha mente ao meu coração, né, então os seres humanos irão ficar mais evoluídos e aí nós poderemos ter uma sociedade, né, onde a gente possa viver
mais baseado no amor do que no medo. E só para complementar isso, insistindo nessa dinâmica, eu acredito piamente que o ser humano ele é dotado de muito amor. Porém, por crenças, crenças que nós fomos criando, né? Crenças que nós fomos construindo para nós, né? Baseadas em medo, em rejeição, em sentimento de abandono, né? Esse amor todo, ele foi sendo encoberto pelo medo. No dia que a gente aprender, né, a primeiro reconhecer o medo e aprender a viver com menos medo, o que vai sobressair é amor. Então, eu acredito piamente que a gente precisa ter outra sociedade, né, ou invasores para cuidar aqui. Não, nossa jornada é aprendermos a amar de uma forma mais consciente. Porque a gente não ama de uma forma consciente. Esse amor que a gente diz que ama, basicamente é medo. Só uma analogia com relação aos animais, falar, os animais amam verdadeiramente. Os animais, eles vivem, né? O cachorro, vou pegar um cachorro, né? Que a gente fala, pô, o cachorro, ele ama incondicionalmente. Ele ama incondicionalmente porque você dá comidinha para ele, porque você dá carinho para ele, porque você dá tudo para ele. Né? No dia que você não existir mais, for um outro, né? Ele vai amar outra pessoa. Essa é a dinâmica dele. A diferença do ser humano é que a gente pensa, a gente tem raciocínio, então eu alimento o ódio, eu alimento um monte de coisa. A nossa jornada, diferentemente do animal, é aprender a amar com consciência. Apesar de você fazer mal a mim, né, eu aprender a amar você apesar disso. Né? Porque um dia a gente vai entender que o mal que você pratica contra mim, na verdade, é o mal que você pratica contra você mesmo. Só que você manifesta a sua dor em mim. E isso não é um problema meu, é um problema seu. Quando eu puder compreender isso, eu estarei vivendo um amor verdadeiro. E aí, se todo mundo pudesse comungar desse mesmo amor, nós teremos uma sociedade que vai evoluir com mais respeito ao próximo, sem guerras. Porque não haverá mais medo. Não haverá mais medo. O contrário de amor não é ódio, mas medo.